Bom dia, povo de Deus, noiva de Cristo, povo santo. Daqui vos fala o vosso irmão no Senhor, Eduardo Antônio. E hoje eu gostaria de começar a nossa caminhada fazendo uma pergunta para você, que me ouve a estas horas. Não importa o lugar em que tu estejas, alguns estão trabalhando, outros na escola, e outros até mesmo um pouco melhor que os primeiros estão em casa. Mas para todos vocês eu tenho uma questão. Será que você já ouviu falar sobre a palavra Icabod? Ou melhor, será que você já viu essa palavra em sua Bíblia? E você sabia que muitos cristãos, e não só, pelo seu modo de vida, têm declarado a palavra Icabod em suas vidas? Será que você já viu ou ouviu falar daquele cristão, daquele homem ou mulher que só anda com a cabeça para baixo? Ou daquele que parece que já nada é novo para ele na vida cristã? Ou até ainda aqueles que sempre dizem que suas orações não são respondidas? Ou até mesmo você, que se encontra em um estado, em uma situação em que parece que todos à sua volta estão prosperando e as orações dos outros estão sendo ouvidas, mas só a sua oração é que não é ouvida. Pois é, e que palavra Deus tem para você? Deus tem para nós que muitas das vezes declaramos Icabod em nossas vidas. E hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você, lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, e nós estaremos fazendo a leitura, lá no seu capítulo 7, do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, e estarei começando a leitura no versículo 2 e também farei a leitura do versículo 3. Bem, na verdade, estarei fazendo uma exposição do capítulo 1 até aproximadamente este capítulo 7, que nos encontramos aqui do livro de 1 Samuel. E diz assim, versículo 2: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. O versículo 2 começa a falar do regresso da arca de Deus. A arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca que representava a glória de Deus. E por esta razão é que quando os filisteus tomaram a arca das mãos de Israel, e nós encontramos isso em alguns capítulos anteriores ao 7, a palavra Icabod, isto no capítulo 4, versículo 1, começou a ser mencionada na boca dos israelitas. A palavra esta que quer dizer: de Israel se foi a glória, ou seja, a presença de Deus havia se retirado de Israel. E Israel, mesmo com a arca de Deus de volta nas suas terras, isso nós constatamos aqui no versículo 2, onde nós lemos no capítulo 7, ainda com a arca de volta para sua terra, Israel continuou vivendo distante de Deus. Os 20 anos deste versículo, nós lemos aqui o versículo 2, é o marco do período que Israel negligenciou a Deus
e correu atrás de deuses estranhos. Em outras versões vem que deuses estrangeiros. Nos versículos que nós lemos, a ordem de Samuel ao povo foi que eles tirassem dentre eles os deuses estranhos. Amados, a expressão Icabod revela que boa parte do povo de Deus, boa parte do povo de Israel conhecia a Deus intelectualmente, ou seja, com a mente e não com o coração. Muitos deles conheceram a Deus pelo ouvir dizer, e nós vimos que Deus deu como mandamento, Deus claramente instruiu ao povo de Israel que à medida que eles fossem ocupando a terra prometida, à medida que eles iam crescendo e se multiplicando, os pais deveriam instruir os seus filhos sobre Deus. Os pais deveriam narrar a história do povo de Israel com Deus. Então muitos deles conheceram a Deus pelo ouvir dizer e não chegaram a ter um relacionamento pessoal com Deus. A Bíblia, no mesmo livro, no capítulo 3, versículo 7, diz assim, é a palavra do Senhor aqui em Samuel, diz que, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel também servia a Deus por ouvir dizer. Ele ouviu falar do Deus de Israel e ele o servia. Até o dia em que Samuel teve um encontro pessoal com Deus, uma experiência com o próprio Deus. Samuel não só ouviu falar de Deus, mas ele ouviu Deus falar com ele e atendeu a voz de Deus. E ele sabia que Deus não está limitado a 4 paredes ou a uma arca, que simplesmente simbolizava a presença de Deus. Porque o Deus onipresente não pode ser fechado em uma arca. Ele está em todo lugar. E o povo provou que o primeiro motivo que os levou a se entregar aos deuses estranhos é porque não tinham um relacionamento com Deus. É porque faltou o conhecimento de Deus. A palavra diz que Deus diz que o meu povo se perde, o meu povo perece por falta de conhecimento. Israel tinha um conhecimento superficial de Deus, porque eles testificaram que quando a arca foi tirada do seio do território israelita, então eles também entenderam que a presença de Deus havia se retirado deles. Israel pensava que a arca era o próprio Deus, era o próprio Deus, e isso mostra que eles têm esse conhecimento limitado sobre a pessoa de Deus, sobre o Deus omnipresente, sobre Deus omnipotente. Meus irmãos e minhas irmãs no Senhor, quantas vezes nós pecamos contra o Senhor, dissemos, o Espírito de Deus se foi de mim, mas volta, eu desci a um nível muito baixo. Se eles soubessem o que eu fiz, já não há solução para mim. E aí você já não ora mais, porque acha que Deus não vai te ouvir. Você se afasta de Deus, se afasta dos irmãos da igreja e vive isolado, como um homem das cavernas. Você foge das pessoas, você não consegue encarar as pessoas, porque você acha que seu pecado está escrito em sua testa e todo mundo consegue ler ele. Na verdade, o pecado é assim. O pecado gera morte e o morto cheira mal. E aí você se apercebe que está cheirando mal e acha que todo mundo está sentindo o seu cheiro e está falando desse cheiro. Então você se afasta. O pecado afasta você de Deus e também afasta você da comunhão com os seus irmãos. E é comum nós ouvirmos pessoas distantes de Deus e o coração do homem apresenta muitas desculpas. Essas pessoas dizem que não, os irmãos não visitam, nunca me visitam. Não é porque eles não visitam, é porque você é quem foge deles. E muito rapidamente você
Você que se afastou de Deus porque acha, né, que o seu pecado é imperdoável. Você que foge da comunhão de Deus, da comunhão com os irmãos. Então, muito rapidamente você corre atrás de deuses estranhos, assim como aconteceu com o povo de Israel. Você corre atrás de deuses estranhos e você a cada dia vai mergulhando de cabeça a pecados maiores, porque na verdade o pecado é assim, né? Começa como uma teia de aranha e depois se transforma em uma camisa de forças, né? Você começa com pequenos pecados e pequenos pecados são como pequenos ladrões que abrem as portas para os maiores, dizia um servo do Senhor, né? E você sabe o porquê que são chamados de deuses estranhos ali no versículo 3 que nós lemos? Por que Samuel chama aqueles deuses de deuses estranhos, né? E por que então de deuses estranhos? Porque eram deuses que não pertenciam ao povo de Deus. Não era próprio de Israel servir a outros deuses senão a Jeová. A mesma coisa está acontecendo com você. Mas Deus não te fez para você viver no pecado, na depressão, na amargura, na infidelidade. A vida que você está vivendo não foi a vida que o Senhor planejou para ti. E talvez você não se afastou de Deus porque pecou, mas por alguma coisa que aconteceu com você, com sua família, uma perda, uma traição. Talvez você foi estuprada, violada, agredido. Talvez uma oração não respondida. Talvez você acabou se corrompendo na sua escola, no seu serviço, na sua cidade, né? Talvez você já não tem tempo para Deus porque isto que estava acontecendo com o povo de Israel, as pequenas coisas, os pequenos detalhes que o povo foi ignorando quanto às ordens de Deus para a sua vida. E Deus disse que quando eles fossem entrar a possuir a terra prometida, que eles não deveriam se misturar com os outros povos, mas eles ficaram teimosos e acabaram adotando os costumes daquele povo estranho, adotando os seus deuses estranhos e essa brasa em seus corações foi se esfriando e assim se encontra você esfriou, você não tem tempo para Deus e você vive dizendo que Deus deve te entender, mas por dentro você se sente fraco e desanimado. Ou talvez você é aquele que nunca conheceu a Deus com seu coração. Você nunca abriu o seu coração para Deus. Você só ouviu falar de Deus. E você talvez viveu uma vida de prostituição. Talvez você já tirou a vida de muita gente. E você acha que não há perdão para você, nem restituição para a sua vida e de sua família. Talvez você está doente e já orou tanto e todos os seus recursos estão se gastando em busca da cura para a sua doença. Talvez seus irmãos tiveram que parar de estudar porque todo o dinheiro está sendo investido na busca da sua saúde. Meu amado no Senhor, minha amada, eu quero te convidar neste momento a olhar para Deus. A palavra do Senhor diz que olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus te convida a olhar para Ele. Deus diz, olhai para mim. E um olhar não custa nada. Não custa olhar para Deus. E eu quero te dizer que a presença de Deus não se foi de você. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E amados, esses todos os dias que a Bíblia menciona, inclui também os dias que você pecou contra Ele. E Ele está dizendo que eu estou aqui, não te deixarei nem te desampararei. Ele diz para você, se levanta e anda. A Bíblia diz, Ele tem prazer em perdoar. Ele tem prazer em conceder misericórdia. Irmão, então quando você peca, e ao invés de servir a outros deuses, ao invés de se entregar ao pecado, ao invés de se afastar de Deus, você se volta para Ele. Ele pede perdão.
Então você está dando prazer a Deus, você está alegrando o coração de Deus. E deixa eu te dizer que ainda existe uma chance para você que perdeu sua alegria no Senhor. Você que está se corrompendo, você que está deprimido, cansado, aflito. Você que acha que já não há solução para o seu problema, para a sua família. Deixa eu te dizer que o amor de Deus por ti é eterno, como diz a palavra do Senhor lá em Jeremias 31, versículo 3. O amor de Deus por ti é eterno. É um amor que não é condicional, mas é um amor incondicional. Ainda que você não cumpra as condições que Deus requer de você, se você é filho de Deus, ainda que você quebre um acento, ainda que você tropece em alguma letra da lei, Deus continua amando você, porque diz a palavra que Cristo morreu por ti quando você ainda era pecador. Quanto mais agora que você já faz parte do povo de Deus. Você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha que Deus não vai te receber? Amados, Deus é um Pai para nós. Diz a palavra do Senhor: e todos quanto receberam a Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você é filho de Deus, você tem um Pai. E entenda que esse é o Pai que quer ter um relacionamento contigo. E nós sabemos que o Pai é aquele que disciplina os seus filhos, né? O Pai é aquele que corrige aqueles a quem Ele ama. Então talvez o que você esteja passando, situação que você esteja passando, não é porque Deus se esqueceu de você ou não ouve suas orações. É Deus te disciplinando, é Deus moldando você. E você que nunca conheceu a Deus, você que talvez já tirou a vida a mais de 5 pessoas, você que já viveu 15 anos no pecado, nunca adoraste a Deus, nunca se voltaste para Deus, você que não tem prazer em Deus, você também que está já há um bom tempo, 2, 3, 4, 5 anos lutando contra o pecado, mas não há vitória. Eu também te convido a olhar para Deus, assim como o povo de Israel, né? Ele olhou para Deus, esse povo que há 20 anos, né, viveu distante de Deus. O povo há 20 anos viveu distante de Deus, sem contar períodos anteriores em que o povo se corrompia, o povo vivia distante de Deus, anos e anos separados de Deus, e quando eles rogavam, Deus voltava e tinha misericórdia deles, e eles voltavam a pecar, mas ainda assim pediam perdão e Deus voltava a perdoar. Quanto mais você, meu irmão, quanto mais você, minha irmã, que pecou ontem, pecou hoje, mas pecar amanhã, né? E Deus não te quer perder. Espero que você entenda essa palavra, que você entenda o amor de Deus, que você entenda a graça de Deus em tua vida. Não é uma palavra que te incentiva a viver no pecado, sabendo que Deus vai me perdoar. Porque o santo, o servo do Senhor, é aquele que não vive na prática do pecado. É aquele que o pecado na sua vida é algo acidental, como um acidente de trem que não é frequente acontecer. E quando isso acontecer, eu estou te dizendo que não fuja de Deus, mas que você volte-se para Deus. Quando suas orações parecem que não estão sendo ouvidas, eu te convido a voltar-se para Deus. Quando todos parecem estar a prosperar à sua volta, menos você, eu te convido a voltar-se para Deus, assim como o povo que, depois de muitos anos distante do Senhor, ainda voltou para Ele. Então eu te convido a voltar-se para Deus. Diz o versículo, Samuel disse ao povo que ele devia se converter a Deus, abandonar o pecado, né, e colocar os seus corações dispostos à disposição do Senhor, né, e que eles deveriam servir a Deus. E o povo assim obedeceu a Samuel, e Deus ouviu o clamor deste povo e perdoou. E o versículo 14 do capítulo 7 diz a palavra que e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Assim diz a palavra do Senhor, né? Aquilo que o povo havia perdido, o Senhor restituiu. Amado, nós servimos a um Deus de restituição. Então você
Você que ainda está vivendo no pecado, você que nunca teve um encontro com Deus, não se preocupe com o que você vai perder ao abandonar a vida de pecado, né? Ou com o estrago que o pecado já causou em você ou em sua família, né? E, amados, Deus promete restituição a todos aqueles que se voltam para Ele. Deixa eu dizer que Deus vai restituir 7 vezes mais aquilo que você já perdeu. Aquilo que você já perdeu, né? E o pecado é bom para o homem carnal. Para a carne é bom. Mas Deus não te chama para o que é bom, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer te dar o melhor. Então abandona o pecado. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Não se desanime. Recobre os ânimos. E Deus vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que você acha que o tempo levou de você, aquilo que você acha que o pecado levou de você. Volte-se para Deus, que Deus tem o melhor para você. Talvez você não consiga ver Deus restituindo. Talvez já se passou muito tempo e você não vê mudança, não vê crescimento espiritual. Talvez você é um líder em sua igreja e parece que todo o seu esforço tem sido em vão. Talvez você é uma mãe que tem orado pela salvação de seus filhos e você não vê frutos. E deixa eu terminar contando algo para você. Eu vou contar uma história para você. Verídica, um fato verídico, né? Existem umas árvores, né, conhecidas como as sequoias. E as sequoias são conhecidas como as maiores árvores do mundo, podendo atingir cerca de 100 metros de altura. E são comparadas a edifícios com 26 andares. Então são árvores muito grandes, muito compridas, muito altas, né? E ainda falando das características dessas árvores, essas árvores vivem por muito tempo, chegando a atingir 2000 anos, e ainda assim continuam crescendo, né? E o tronco dessa árvore, seus cascos são tão resistentes que ainda com queimadas na floresta onde se encontram essas árvores, elas resistem ao fogo, né? São plantas cuja formação do seu casco, do seu tronco, lhes ajuda a resistir ao fogo. O fogo não altera a vida dessas árvores. Elas passam pelo fogo, mas não são abaladas, continuam crescendo. E sabe o que me espanta sobre estas árvores? É que na idade de crescimento elas precisam de quase cerca de 3.000 litros de água por dia. E com 9 anos de idade, né, essas árvores, algumas nem chegam a atingir 1 metro de altura. Mas à medida que o tempo vai passando, sem ninguém se dar por conta, no abrir e piscar de olhos, estas árvores vão crescendo explosivamente, não mais param. E aqueles que cuidam destas árvores sabem que ela requer paciência e tempo, porque eles também sabem que um dia os resultados daquilo que parecia ser um esforço gasto não vai se comparar aos frutos produzidos. Então deixa eu dizer para você, meu irmão, você que não vê fruto em sua vida, no seu ministério, você que parece que não está progredindo, você que já há um bom tempo abraçou a fé cristã, mas parece que não está a prosperar. Quero te dizer que Deus está cuidando das suas raízes e a seu tempo verás os frutos. Deixa eu te dizer que todo terreno bem preparado dá frutos, leve o tempo que levar. Algumas árvores crescem mais rápido em relação a outras, assim também como nem todas atingem a mesma altura. O tempo pode ser o forjador do teu escudo contra o fogo. Tenha paciência. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu ministério. E esta é a palavra, né, de Deus para a sua vida. Esta palavra que o Senhor tinha para a sua vida, né, que
que não viva declarando e acabou de que do Senhor, né? Ou de Israel se foi a sua glória, que da sua vida foi a glória do Senhor, né? Que o Espírito já não habita em ti, você que é servo do Senhor, por alguma coisa que você fez, mas creia que Deus, a todo tempo, Ele te chama, Ele diz que vinde a mim, vinde a mim, e Ele sempre estará de braços abertos para te receber. Nunca é tarde demais para olhar para Deus. Que Deus te abençoe. E se você foi abençoado por meio dessa mensagem, compartilhe para que outros também possam ser abençoados. Amém. Perdoe a mim por teu sempre eterno amor, por teu sempre eterno amor.